existem muitas perspectivas, né? Se a gente for de uma área específica, social, biologia, psicologia, a gente vai ter, de repente, argumentos, noções diferentes do tema do gênero e da sexualidade. E eu, por ser assistente social, por ter minha formação vinculada ao trabalho social, eu tenho muito para mim que gênero é uma categoria social, né? É um produto da sociedade que a gente vive. O que significa dizer isso, né? Significa que tanto o gênero quanto a sexualidade são um pouco categorias de análise e de explicação das diferenças ou das desigualdades sociais baseadas naquilo que a gente chama de sexo. Então, quando as primeiras feministas começaram a falar sobre gênero, elas disseram isso, que gênero é aquela categoria social ou cultural que produz significado sobre a noção do sexo, uma noção que é biológica. O que é o sexo, né? O que é essa... Guilherme, pois não. Tu me dá licença um minuto. Claro. Conforme tu te mexe, a voz fica abafada. Eu acho que o microfone está meio numa posição não tão boa, oscila a tua voz. Tá. Será que assim melhora? Melhora. Tá. Desculpem, pessoal, essas tecnologias, eu não sou tão mais jovem quanto a Ana acha, eu já saí da casa dos 20, então eu também estou acompanhando as tecnologias. Como eu estava dizendo, né, o gênero e a sexualidade são categorias que explicam e analisam a categoria sexo. E o que é a categoria sexo, né? O que é essa composição biológica do corpo? Quem é da biologia sabe melhor do que nós, né, da área social, que o sexo é tudo aquilo que compõe as gônadas, a genitália, os cromossomos, os hormônios. Então, é uma série de determinações, né, a gente pode dizer assim, uma série de características do corpo, de um corpo sexuado, que todos nós nascemos e temos. Só que a decisão, né, sobre chamar uma genitália, ou um cromossomo, ou uma gônada, ou um hormônio de masculino e feminino, é uma decisão social, né? E a gente vê isso em vários aspectos da nossa vida social. Por exemplo, a gente chama a camisinha de masculina e feminina. Embora a camisinha em si não tenha gênero, né? Mas a gente chama ela de feminino ou masculina. O banheiro a gente chama de feminino ou masculino. As roupas, as cores, inclusive, né? A gente tem cores masculinas ou femininas, comportamentos, profissões. Então, tudo isso, chamar essas coisas de feminino ou masculino, tornar essas coisas uma coisa generificada, né? Incorporar ela de gênero é uma decisão social. Ela diz respeito a uma cultura específica, né? Que a gente tem nas nossas sociedades, acho que todas, mas sobretudo na nossa sociedade ocidental. E a gente pode entender, então, que gênero, em outras palavras, né, produz significado social sobre aquilo que a gente entende de sexo, do sexo, né, a noção de sexo. Do mesmo jeito a sexualidade. A sexualidade é a experiência de desejar outras pessoas, de sentir afeto, de sentir desejo sexual, ou de ter uma identidade sexual, também é algo que a gente vive na nossa cultura de uma maneira muito específica. Então, eu gostaria que a gente pudesse começar a nossa conversa entendendo, né, que a nossa sociedade ela tem duas características fundamentais em termos de gênero. A primeira dessas características é que ela é binária, ou seja, só existe duas possibilidades, que é o masculino e o feminino, portanto, binário, né, número de 2. E esse binário, ele também é um oposto. Então, o masculino e o feminino, ao mesmo tempo que os dois existem em convivência, eles são opostos. E aí isso é uma iconografia de diferenciação, né? O masculino está para o dia, enquanto o feminino está para a noite, né? A gente tem um pouco esse jogo, essas iconografias, a lua e o sol, o quente e o frio, a presença ou a ausência, o claro e o escuro, o ativo e o passivo, né? O emocional e o racional, são características opostas que a gente tem na nossa vida, que a gente, de alguma maneira, conecta a masculino ao feminino, na verdade.
E, ao mesmo tempo que existe essa oposição, existe a ideia de complementariedade. Então, há uma iconografia de diferenciação e de complementariedade. Né? A noite e o dia se complementam, o quente e o frio se complementam, o yin e o yang, a força positiva e negativa. Tudo isso está no nosso imaginário, né, social. Se a gente tem, né, ao mesmo tempo a gente tem essa norma, digamos assim, do gênero, ou seja, que a gente nasce com um sexo, com uma ideia de sexo, e essa ideia de sexo vai corresponder a um gênero, então, por exemplo, a criança que nasce, o médico diz, né, é um menino. Quando ele anuncia isso, ou quando a gente vê na ecografia que é um menino, a gente está dizendo, na verdade, que aquele bebê tem um corpo sexuado de macho, né, da espécie humana. Mas a decisão sobre ele ser um menino, na verdade, é dele, né? Ele vai crescer e vai perceber se ele é um homem de fato. Só que nós tomamos essa decisão na frente e temos uma expectativa como sociedade de que ele vai se comportar como homem, vai desejar mulheres, né? Uma espécie de harmonia heterossexual. Então, ao mesmo tempo que nós temos a iconografia da diferenciação e da complementaridade sexual, nós temos uma outra coisa que é chamada de heteronormatividade, que é essa norma que todas as pessoas vão ser heterossexuais, vão gostar do gênero oposto, né, do sexo ou do gênero oposto. Então, o menino nasce, ele vai querer ser homem e ele vai desejar mulheres. Isso é o esperado. A gente sabe que tem muitas pessoas que não correspondem a essa expectativa de gênero e de sexualidade. Daí a diferença, né? Todos nós somos diferentes uns aos outros. Por isso é que as nossas identidades também são diferenciadoras. Mas, por alguma razão, a gente foi concordando no decorrer da nossa história que o normal, que a regra, a referência é a heterossexualidade e é também a cisgeneridade, né, que é a pessoa se identificar com o gênero que foi designado a ela no nascimento. Então, eu, por exemplo, né, sou um homem cisgênero, ou seja, eu nasci com uma genitália masculina e concordo com isso, com essa expectativa. O pessoal está dizendo que o som não está bom. Será que tem alguma coisa que eu possa fazer? Ficar segurando? Quando ele fica assim, ele fica melhor. Vamos ver se não oscila, porque ele está oscilando desculpem, ainda. pessoal, eu vou ficar segurando então. Acho que melhor assim, né? Tá, vou ficar segurando. Então, o que eu estava dizendo, né, que a expectativa das pessoas é de que a gente cumpra com essa noção de cisgeneridade, ou seja, eu que sou um homem cisgênero, porque nasci com um sexo masculino e correspondo a essa expectativa, e que a gente cumpra com a expectativa da heterossexualidade, que eu desejo outras pessoas do gênero oposto ao meu, no caso, mulheres. Essas noções, elas são prescritas, digamos assim, né, por uma série de instituições, a escola, a igreja, a religião, o sistema de justiça, o próprio sistema de linguagem, que o nosso, no caso brasileiro, é um sistema de linguagem bastante binário, se a gente for analisar, né, diferente de outros que não tem tanto a marcação de gênero, o português tem uma marcação várias línguas latinas têm, né, essa marcação de gênero muito forte. Então, existem várias estruturas, várias instituições ou sistemas, como queiram, né, entender que regulam a nossa sexualidade e o nosso gênero. A partir desse entendimento, a gente pode perceber o que são essas identidades LGBTs que a gente tanto fala, né? O que é, afinal, ser LGBT? LGBT é essa sigla que congrega todas as identidades, tanto sexuais quanto de gênero, que não correspondem à expectativa heterossexual e cisgênero. Então, L de lésbicas, mulheres lésbicas, né, mulheres homossexuais, gays, que são homens homossexuais, se relacionam com o mesmo gênero, B de bissexual, pessoas que se relacionam com ambos os gêneros, e pessoas trans. Vocês vão notar que a primeira parte da sigla LGB,
ela corresponde às identidades sexuais, ou seja, a maneira como as pessoas identificam que pertencem a identidades de acordo com os seus desejos, com as suas orientações sexuais. O desejo que eu tenho por outra pessoa me identifica sexualmente. Eu posso ser heterossexual, posso ser homossexual. E, claro, enquanto a gente vive a vida social, o processo social, a gente vai tendo mais nomes para essas identidades. Embora elas sempre existissem, a gente vai amadurecendo o entendimento. Daí que hoje tem, né, outras identidades como assexual, pansexual, que são outras formas de identificar o nosso desejo. E a sigla T, ela diz das identidades de gênero, né? Que é a nossa experiência profunda de pertencer a um gênero. Todos nós, mesmo pessoas cisgênero, pertencem, né? Tem essa sensação, tem esse sentimento de pertencer a um gênero, que na verdade é uma experiência subjetiva, mas também é uma experiência objetiva, né? É a maneira como a gente vive a nossa vida. Todos os dias, eu, por exemplo, acordo, visto uma roupa considerada masculina, tenho um nome masculino, tenho uma identidade masculina, e isso traduz a minha identidade como Guilherme na sociedade, né? É a primeira, inclusive, a primeira característica de todos os sujeitos em termos jurídicos, digamos assim, né? Nós somos homens ou mulheres. Não há muito espaço para outra coisa. E aí as pessoas transexuais, as pessoas transgênero, e eu vou trabalhar a ideia de que transgênero, transexual é similar, é a mesma coisa, né? Pessoa transgênero ou transexual, ela evidencia o caráter performativo do gênero, ou seja, o fato de que gênero é muito mais algo que nós fazemos do que algo que nós somos. Porque se nós não repetirmos certas regras de gênero, a gente vai ter questionada a nossa própria identidade. Não é por acaso, se a gente for analisar, né, quando uma pessoa quer xingar, quer pejorativamente se referir a um gay, por exemplo, um homossexual, a pessoa pode dizer, ele não é homem de verdade. Embora ele esteja querendo atacar a sexualidade do outro, ele está falando também de uma performance de gênero. A maneira como aquele homem performatiza o gênero masculino. Do mesmo jeito, a gente vai ouvir pessoas dizerem na mesa de bar ou na família, né? Aquela mulher não é mulher de verdade, porque onde já se viu não se maquiar, ou cadê o instinto materno, né, daquela pessoa? Como se o gênero fossem características naturais, essenciais dos sujeitos. Bom, isso nos permite ter um pouco de entendimento o que é esse tema, né, dos LGBTs privados de liberdade, que é o grande tema com o qual eu trabalho, que eu queria contar um pouco para vocês. Porque queria que vocês entendessem, né, que vocês percebessem que tanto a nossa sociedade, ela tem características fundamentais de gênero, como essas que eu narrei, o binário, né, a heteronormatividade, as iconografias, ela também ela reflete essas normas nas instituições. Então tem uma autora, uma socióloga que eu gosto muito, que é a Helve Connell, que ela trabalha com a ideia de ordem e de regime de gênero. Ela diz que toda a sociedade tem uma ordem de gênero, né? Algo que está na sua base fundante. E aí cada sociedade tem a sua. O Brasil, por exemplo, tem algumas características de ordem de gênero muito particulares. A gente pode pensar, por exemplo, porque a questão da violência doméstica, né? O Brasil é o quarto país do mundo, se eu não me engano, que mais mata mulheres, né, ou que mais violenta mulheres no ambiente doméstico. Então, portanto, é uma característica de feminicídio muito intenso nosso, não é encontrado em todos os países do mundo. A própria transfobia, né, a homofobia, o primeiro país no mundo que mais mata pessoas trans, pessoas LGBTs, é o Brasil. É um país que é fundado, né, no genocídio da população indígena, cuja questão racial também é muito intensa, do racismo, né? Ou seja, gênero nunca pode ser pensado sozinho, sempre tem que ser pensado com outras categorias de articulação, como raça, etnia, como identidade geracional ou regional, ou idade, né? Ou própria sexualidade, classe social.
a gente percebe, então, que a nossa sociedade tem fundamentos de gênero muito próprios, muito particulares, que reflete nas instituições, de acordo com a Heavy Connell, como regime de gênero. E aí, qual é o regime de gênero das cadeias, das instituições penitenciárias? Do meu ponto de vista, lendo também outros sociólogos, como o Bourdieu, que dizem que toda cadeia é masculina, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Toda instituição prisional é masculina em si mesma, mesmo aquelas que existem para prender mulheres. Por quê? Porque elas têm o interesse do masculino como um centro, né? O que nós chamamos de androcentrismo. Então, para mim, essa é a característica fundamental das prisões. Todas elas são androcêntricas. Elas têm o interesse do masculino como regra. Não é por acaso que a gente ainda hoje escuta, né, olhando notícias de cadeias femininas sem absorvente, sem unidade materno-infantil, ou seja, sem atender demandas das mulheres. E do mesmo jeito, a gente pode dizer que as cadeias não atendem às demandas da população LGBT, porque ela está centrada no interesse do homem heterossexual, né, e cisgênero. O que na prática isso quer dizer, isso significa? Que ela vai tanto refletir no modo como o tratamento penal é oferecido, ou seja, como as políticas penitenciárias são construídas no Brasil, quanto, por outro lado, nas relações sociais entre os presos, né? Esse androcentrismo e também essa transfobia institucional, essa homofobia institucional, vão refletir no modo como os presos experimentam as cadeias. E aí, falando sobre experiência social e articulando com o tema da nossa live, que é as interseccionalidades, eu gostaria de pensar com vocês que esse tema das interseccionalidades ele pode ser lido de várias maneiras. Os estudos ou as perspectivas interseccionais é algo que surge do feminismo, né, dos estudos de gênero. E há quem lide, por exemplo, com esse tema, dizendo, né, olha, as categorias de articulação, sexualidade, gênero, raça, etnia, classe social, são categorias que se sobrepõem, e essa sobreposição é um somatório que produz uma desigualdade maior ou menor de acordo com aquela pessoa, aquele sujeito, né? Então, digamos assim, uma mulher negra, ela seria duplamente vitimizada ou duplamente desigual numa sociedade que é racista e que é machista. Ou uma pessoa transexual negra, ou uma pessoa transexual pobre, a gente articularia essas categorias para somar, né, uma desigualdade. Eu acho, no entanto, sou de uma outra vertente da perspectiva interseccional, que acha, que entende, que essas categorias de articulação, elas produzem uma experiência particular com o social. E por que eu acho isso? Eu vou dar o exemplo do homem homossexual, né, que sou eu, um homem homossexual. O homem homossexual, ele pode, por exemplo, sofrer em razão da sua sexualidade, mas ele pode sofrer uma homofobia combinada com o racismo quando ele é um homem homossexual negro. E o que significa isso? O que significa essa combinação da homofobia com o racismo, nesse caso, do homem negro homossexual? Ele vai, por exemplo, ser identificador sexual, né, como um homem que está sempre disposto ao sexo, ele vai ter o seu corpo erotizado e exotificado, assim como acontece com as mulheres negras. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né, mas as mulheres negras, durante muito tempo que foram escravizadas, elas nunca foram consideradas o sexo frágil, né, como a gente socialmente entende as mulheres brancas. Então, a pessoa negra sempre foi, né, tratada como uma pessoa forte, sexual, e isso se repete entre os homens negros homossexuais. E aí eles vão sofrer esse tipo de representação social de outros homens homossexuais, né? Por isso que eu digo que essas categorias de articulação, elas não podem ser lidas individualmente, porque a combinação delas produz algo novo, produz algo que só o homem negro homossexual vai entender, né? A gente pode ter o exemplo do homem homossexual pobre. Ele vai ter a sua identidade social atingida por todas as pessoas,
não só a dimensão da sexualidade, mas a sua dimensão de classe também. Ele vai ser lido como uma pessoa, de repente, que fala alto, ou que não é confiável, né? Tudo isso ronda não só o aspecto da classe, como o aspecto também da sexualidade. Por isso eu acho importante a gente perceber, né, essas categorias de articulação, que num primeiro momento seriam apenas categorias da diferença, categorias que nos remetem à nossa diferença como seres humanos, mas que essas diferenças são construídas de maneira desigual no social. É produzido desigualdade a partir dessas diferenças, né? Não precisaria, a gente poderia ser só sujeitos diversos, mas a gente tem uma sociedade cuja diferença se produz desigualdade. E aí, no campo das prisões, é muito interessante ver, né, a articulação dessas categorias, porque a gente vai perceber que elas são também circunstanciais. Um exemplo, a gente pode ter homens negros trabalhando nas prisões, né, como gestores da segurança pública, como técnicos penitenciários, como agentes penitenciários, policiais, e eles não vão sofrer o racismo do preso branco, como a gente vê na nossa sociedade. Eles vão sofrer, talvez, né, a gente possa entender que sim, que o racismo sempre está presente, mas isso não vai ser determinante na relação de poder entre aquele preso e aquele trabalhador. Outras categorias vão estar em jogo naquela relação de poder. Né? Então, é importante perceber também essas categorias agindo em termos de circunstâncias, em termos de relações de poder. Né? O poder não sendo algo que nós pegamos, mas algo que está na própria relação. Outro exemplo importante, as mulheres, né, que trabalham nas prisões. Durante o meu trabalho de campo, de investigação científica, muitas vezes eu ouvi, por exemplo, colegas mulheres, sejam assistentes sociais, sejam psicólogas, sejam enfermeiras, sendo transfóbicas, né, ou sendo machistas com a população LGBT, argumentando que os LGBTs carregariam o pior dos dois gêneros, por exemplo, né, só para dar um exemplo bobo, assim. Então, o machismo, o racismo, o classismo são experiências de desigualdade que os próprios sujeitos que experimentam isso podem reproduzir. Não tá, ninguém está limpo, digamos assim, dessas experiências de reprodução social. Eu queria contar um pouco mais para vocês, daí partindo um pouco mais para dados assim empíricos, saindo um pouco da dimensão teórica, o que foi o meu trabalho com LGBTs presos. Eu fiz 2 pesquisas de pós-graduação, um mestrado foi no Presídio Central de Porto Alegre, hoje chamado Cadeia Pública, e o doutorado foi uma pesquisa comparativa de 20 países no mundo em relação à maneira como os países tratam penalmente, né, o que a gente chama de tratamento penal, tratam penalmente as pessoas transexuais. O meu trabalho de mestrado e doutorado foi com pessoas transexuais. O que eu percebi, e aí contando um pouco da história do Brasil, né? O Brasil, a gente sabe que tem LGBTs nas cadeias, desde que cadeias existem, né? Mas a gente passou muitos anos invisibilizando esse fenômeno social do aprisionamento de LGBTs. Claro que a gente pode consultar alguns arquivos históricos e ver aqui ou ali pensado, né, esse tema. Por exemplo, em filmes como Carandiru, tinha uma personagem trans, uma travesti, né, vivida pelo Rodrigo Santoro. Tem livros, os próprios livros que deram origem ao filme, os livros do Drauzio Varela também tem personagens trans ali, né, rondando, mas nunca de maneira central. A gente só passa a olhar com centralidade essa questão com a criação das alas ou galerias específicas para LGBT, o que se convencionou chamar hoje no Brasil como a principal política penitenciária para essa população. Então, em 2009, nós temos a criação de uma ala específica para LGBTs em 2 presídios de Minas Gerais, o Jason e o Vespasiano. Em 2011, nós temos a criação de uma ala LGBT no Centro de Ressocialização de Cuiabá, no Mato Grosso. E em 2012, nós temos a ala terceira do H, criada no Presídio Central de Porto Alegre, hoje chamado Cadeia Pública, né? Claro, depois isso foi sendo uma tendência no Brasil.
Saiu um relatório esse ano, em janeiro, do governo federal, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, dizendo que hoje existem mais de 100 instituições prisionais com espaços específicos para LGBTs, sejam alas, sejam galerias ou mesmo celas, né, espaços reduzidos que comportam só os LGBTs. Porque até então, a tradição ainda era e continua sendo em vários presídios no Brasil, prender LGBTs em alas de criminosos sexuais. Então, as travestis, as mulheres trans e os homens gays e bissexuais são historicamente presos no Brasil, na maioria das cadeias, em alas de crime sexual. Por quê? Porque é uma decisão, né, é uma decisão de gestão das prisões, de colocar, digamos assim, entre aspas, todos os abjetos juntos no mesmo local. Porque a prisão não quer que ninguém morra, né, é uma questão de gestão da vida, e aí a gente sabe que, por exemplo, naqueles presídios que tem facções criminais, que tem organização do crime mais fortalecido, e o crime, a organização criminal acaba gestando com o Estado, a prisão, acaba decidindo, tomando decisões sobre a cadeia, né? Nesses lugares, as pessoas LGBTs não são aceitas. Tem, inclusive, um livro, que é fruto de uma tese, da Camila Nunes Dias, sobre o PCC, né, o primeiro comando da capital, e lá nesse livro, que é sobre o PCC, tem algumas narrativas de como eles entendem que são os LGBTs e como eles são homofóbicos e transfóbicos. Então, os LGBTs não são hegemonicamente aceitos no crime organizado, nas facções. Por isso, eles são, há um risco intenso de morte. Né? Então, o que a prisão faz? Coloca junto com os criminosos sexuais, que são aqueles homens também prometidos de morte nas prisões, porque cometeram crimes de teor sexual, né, que não é aceito no código de ética, digamos assim, dos criminosos. É uma maneira de manter todo mundo vivo. Mas esse argumento da proteção não se sustenta, né, porque nessas alas de crimes sexuais, a população LGBT é mantida numa situação constante de violação de direitos. Só para citar alguns exemplos, né, tem o cabelo cortado, não podem usar as roupas que se identificam, não podem usar hormônios, as pessoas trans não podem usar hormônios, não podem exercer a experiência religiosa se não for evangélica, elas às vezes são colocadas em cultos, cultos de exorcismo, né, entre presos evangélicos, elas são trocadas como se fossem mercadorias por comida, ou forçadas a casamentos arranjados, não tem a possibilidade de acessar a escola prisional. Então, é uma série de violações, né? Não tem a possibilidade de trabalhar, de remir pena, muitas vezes. Então, a criação de alas, embora eu entenda, no fundo, né, que nenhum presídio foi feito para proteger as pessoas, para respeitar os direitos humanos, eles continuam sendo espaços de violação de direitos, ainda assim eu entendo que no nosso momento de humanidade, a gente precisa das alas LGBTs, porque elas conseguem pelo menos proteger da violência mais crua essa população, e tem sido a resposta mais, digamos assim, ideal nesse momento da nossa civilização, inclusive algo que é reproduzido em outros países também. Em muitos países, né, existem os espaços específicos, as alas, ou enfim. Falando um pouco dessa experiência mundial, acho que é importante citar, né, que a gente carrega uma tradição mundial na maneira como a gente vai lidar com a população LGBT. Então, frequentemente as pessoas me perguntam aonde uma travesti, uma transexual, uma mulher transexual deveria ser alocada, num presídio feminino ou masculino? E eu sempre digo, olha, a decisão tem sido sempre uma decisão biologicista, né? Baseada no sexo biológico, baseada no dado, na informação biológica daquela pessoa, ou então no dado jurídico, ou uma combinação de ambos. Então a pessoa, se não tem a retificação do registro civil, né, que é a troca do nome no documento de identificação, e se ela não fez a cirurgia genital, a cirurgia de transgenitalização, ela vai para o presídio de acordo com o sexo biológico. Então mulheres trans e travestis frequentemente vão para presídios masculinos e homens trans vão para presídios femininos.
E aí, alguns movimentos sociais até se equivocam, né, em dizer, olha, o ideal seria que a identidade fosse respeitada e a pessoa fosse para o presídio de acordo com o seu gênero. E esse é um tema muito mais complexo e difícil do que decidir isso, assim, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas trans darem respostas diferentes para isso. Algumas querendo ficar em presídios masculinos, algumas mulheres trans travestis, seja porque tem a ala específica, seja porque lá elas podem ficar com seus companheiros e maridos, né, podem produzir essas relações de conjugalidade, seja porque elas têm lugar na organização da prisão, como a gente também escuta mulheres trans e travestis dizerem, olha, eu gostaria de ir para um presídio feminino. A gente sabe pela experiência empírica que o presídio feminino não vai proteger da violência tal como a gente imagina. Inclusive tem um caso bem paradoxal aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, de uma mulher trans que foi para o presídio feminino e ela foi violada de várias formas pelas mulheres cis. Né? Então não é uma garantia de que as pessoas vão ter uma segurança na cadeia. É claro, por outro lado, que os presídios femininos e masculinos funcionam diferente em termos de violência, né? A violência que existe nos presídios masculinos é diferente daquela que existe em presídios femininos. Tanto é assim que os homens transexuais que estão em presídios femininos frequentemente não requisitam a criação de espaços específicos, de alas, ou enfim, de políticas de segregação, né, espacial. Eles consideram que conseguem viver com as mulheres, inclusive muitas vezes são disputados efetivamente, são muitas vezes os representantes da própria violência institucional, né, para vocês verem como a violência também é uma violência masculina, né, ou seja, os homens transexuais também podem eventualmente reproduzir essa violência institucional androcêntrica. Então, o tema é muito mais complexo do que a gente imagina, assim, mas acho que é importante a gente entender que as demandas dessa população precisam ser atendidas. Embora as instituições carcerárias e os próprios trabalhadores penitenciários frequentemente entendam que essas demandas são demandas de menor importância. Aí, contando um pouco para vocês da minha última experiência profissional, eu coordeno desde 2018 um projeto social chamado Passagens, que é um projeto de mapeamento e de intervenção junto à população LGBT presa no Brasil. Nós visitamos 13 instituições prisionais de todo o Brasil e, nesse momento, nós coletávamos entrevistas com as pessoas LGBTs, também oferecíamos assessoria sociojurídica e também formação em gênero e sexualidade para os trabalhadores penitenciários, o que para nós foi uma lição muito boa, assim, né, aprendida de quanto as pessoas precisam falar sobre o tema, não tem espaço de formação, nunca falaram sobre isso, nunca pensaram a esse respeito. A gente acha que isso é muito próprio de algumas instituições, né? A escola frequentemente diz isso, né? Eu já trabalhei muitos anos em escola, fazendo oficina de gênero e sexualidade, a gente ouve os professores dizerem, olha, aqui não tem LGBT, aqui eu não tenho esse problema, né? Eu não tenho essas diferenças, embora, claro, sempre exista, mas o que são é invisibilizadas. Mas a gente percebeu que, na verdade, esse argumento dos trabalhadores é um argumento geral, de todos os serviços, né? Em todo o serviço que nós formos, no serviço público, seja da assistência, da saúde, da educação, da segurança, a gente vai encontrar necessidade, demanda de formação sobre esse tema. Nunca se esgota, né? Então, o que a gente percebeu é que falar sobre isso com os trabalhadores penitenciários humanizou bastante, sensibilizou eles para essas demandas, porque até então eles achavam, a travesti quer usar brinco, quer pintar a unha, isso é muito pequeno, é uma demanda inútil, perto de todas as que a gente tem que lidar. Claro, dentro da perspectiva do trabalhador é entendido isso, né? É compreensível que ele entenda, tem questões mais urgentes. Mas essas questões não são questões de pequena importância ou questões só estéticas, são questões de identidade. Né? A perda da identidade dos sujeitos nas prisões é muito intensa, por vários motivos. Isso porque a gente tem ainda uma situação específica no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul, que a maioria das prisões, se não todas, eu não tenho a certeza, mas todas que eu conheço, as pessoas podem usar roupa sua, né? Mas em vários outros lugares no Brasil, elas têm que usar uniforme, o que é ainda mais homogeneizador da população, né? Fortalece ainda mais a perda da identidade da pessoa.
Então, para não me alongar, eu acho que eu já devo ter passado do tempo, não contei muito. Eu queria mais também conversar com vocês, ouvir as dúvidas, ouvir que perguntas vocês têm em relação a esse tema, mas dizer que é um fenômeno bastante importante de ser debatido, ainda mais nesse momento histórico que a gente está vivendo, de recrudescimento, como foi falado, né? Da desigualdade, da violência. Eu lembro que quando eu fazia esse passeio pelas casas prisionais em 2018, um pouco antes da eleição presidencial, eu ouvi muitas vezes, né, trabalhadores penitenciários dizerem, olha, quando o Bolsonaro vencer, vocês vão ver o que é bom, né, vocês vão, assim, trabalhando com o terrorismo mesmo, de que a população prisional ia ser muito afetada por essa política do governo federal, e a gente sabe que sim, né, a gente sabe que as prisões estão sempre correndo o risco de privatização, de sucateamento radical do serviço. A população presa e a população LGBT são duas populações muito atingidas pelo conservadorismo, né? Todo mundo aqui deve ter escutado alguma vez alguém dizer bandido bom, bandido morto, se gosta leva para casa, adota, leva para casa. Eu queria ver se fosse contigo, né? Ser assaltado, se tu ia ter esse discurso. Então, essas narrativas conservadoras, elas são muito presentes no social e muito mais fortalecidas em momentos de insegurança. O que significa isso, né? Em momentos que a gente tem uma insegurança ou uma crise de representação política, como a gente está vivendo hoje, em que os discursos que prometem acabar com a violência, eles prometem isso com mais violência, ou seja, a promessa do combate à violência é com mais violência, é com mais prisão, é com um populismo punitivo, né, de criação de instituições prisionais, com o armamento da população, com a redução da maioridade penal. Tudo isso são promessas não cumpridas, e a gente sabe que não vão ser cumpridas, de fim da desigualdade, né? Mas eu digo, a sociedade, acaba se colando a essas narrativas por insegurança. Então, o medo da violência gera, né? A gente tem isso na sociologia, a gente tem essa lição. O medo da violência, o medo da insegurança gera governos autoritários com promessas de solução fáceis para problemas complexos. Então, isso para dizer e para concluir que a gente nunca esteve com um desafio tão intenso de debater, né, a diversidade sexual de gênero e de debater o direito das pessoas privadas de liberdade. E acho que a gente faz isso com educação, com direitos humanos, e não com mais prisão e com mais armamento. Eu fico por aqui para a gente poder discutir as questões do grupo. Tá bom? Obrigado de novo. Desculpem o problema técnico, mas eu espero que vocês tenham escutado o que eu disse agora no final. Ouvimos sim, Guilherme. Muito obrigado pelas palavras, pelas reflexões. E realmente, quando a gente te escuta, eu sempre digo que é um mundo que a gente precisa estudar e se debruçar. E cada vez mais nós precisamos conhecer para poder dialogar com a própria sociedade, né, quando ela vem com alguns discursos, algumas narrativas prontas, a gente precisa ter esse conhecimento. E aí, nesse sentido, eu acho que sempre são oportunidades para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Enquanto as pessoas vão aquecendo para fazer as perguntas, né, Guilherme, com a tua pesquisa que tu fizeste com outros países ao redor do mundo, quais são as principais questões que tu identificou, assim, a partir da experiência que tu tens ao longo desses anos com o Brasil, né, dessas questões de desigualdade, dessas questões de preconceito, dessa criminalização, né, nessa culpabilização, eu gosto daquelas duas palavras que tu usa, né, do crime e do castigo, né, essa sociedade que nós vivemos, brasileira, muito punitivista, e aí quando a gente pensa nessas questões, nessas categorias, que elas vão se combinando entre si e aumentando as desigualdades, como é que tu percebeu isso em outros países? Como é que foi a tua experiência a partir de Portugal e depois a pesquisa com os outros países? Uhum.
Ana, assim, o que eu percebo de maneira geral é que tem uma frase do Dostoiévski, inclusive é esse o autor do Crime e Castigo, né? Tem uma frase que ele fala que a gente consegue olhar a sociedade a partir das prisões. Então, que as prisões, elas são um mirante privilegiado para a gente entender o momento civilizatório de uma sociedade. A maneira como a sociedade trata as suas prisões, trata os seus presos, é um modo que a gente consegue entender como a sociedade funciona. Então, eu quero dizer com isso que o que eu percebo é que aqueles países no mundo que tratam melhor os seus presos são justamente aqueles países que tratam melhor a sua população, que têm modelos de proteção social, de estado de bem-estar social mais consolidados, que têm leis, que têm tratamento penal mais antigo, com mais tempo de existência para a população privada de liberdade, que reconhece que as pessoas têm direitos nas prisões, né? Elas não são só pessoas que estão sendo punidas ou responsabilizadas por algum tipo de crime, mas que elas continuam tendo direitos. E, por outro lado, os países que mais destratam a população privada de liberdade são também aqueles países com neoliberalismo, com uma radicalização da desigualdade e da política econômica cada vez mais individualista, cada vez com um Estado mais mínimo, menos presente, né? Então, países da América Latina, a Índia, países assim, têm uma história também com a economia dependente, né? Economia periférica, são aqueles também que têm experiências de maior violação de direitos humanos. Eu cito sempre, né, a Austrália, o Canadá como os países que são padrão ouro, né, em relação ao tratamento penal de LGBTs, porque lá existe legislação desde a década de 70 ou 80 sobre essa população. As pessoas transexuais têm acesso a hormônios, muitas vezes têm acesso à cirurgia genital na prisão, e acesso, enfim, a direitos e acesso à educação a políticas sociais, né, saúde, nas prisões. Aqui no Brasil, e em vários países do mundo, do Ocidente, né, América Latina, Estados Unidos, alguns países do Oriente, que eu consegui acesso à informação, também porque, assim, tem o acesso da minha pesquisa a essas informações tem a ver também com a língua, né, eu consegui acessar documentos em inglês, em espanhol e em português. Claro que eu não consigo acessar jornal ou livro publicado em outras línguas. Então, eu tive a minha pesquisa de campo empírica muito limitada pelo acesso à informação, né? Mas o que eu pude perceber é que, no mundo, no geral, as prisões tratam, né, a alocação, a divisão de presos de acordo com o sexo, como eu disse, isso é geral, isso em todo mundo as prisões colocam de acordo com o sexo biológico, ou de acordo com a identidade jurídica, ou com uma combinação, como é o caso do Brasil, né? E toda prisão tem algum nível de violação de direitos, mas a gente vê experiências diferentes, né? Por exemplo, o que particulariza o caso brasileiro? As pessoas trans frequentemente narram que não têm acesso à família, né? Mulheres trans travestis têm o abandono familiar como uma coisa central da experiência prisional. Se antes elas não, porque as pessoas trans no Brasil, né, a gente sabe, quem trabalha com isso, quem é ativista no movimento LGBT sabe, que elas são abandonadas muito rapidamente pela família. Travestis, sobretudo travestis, são muito precocemente, né, abandonadas ou têm que sair de casa. Mas aquelas que não foram, aquelas que continuaram com algum vínculo familiar, na prisão esse vínculo é rompido. Uma coisa interessante é que o contrário, por exemplo, em relação aos homens casados com travestis, eles não tinham um vínculo rompido com as suas famílias, eles recebiam visita da família, recebiam visita da esposa ou da ex-companheira, da irmã, se eles fossem. Mas, em relação com a travesti ou com o transexual, eles rompem com essa relação familiar, a família abandona. Então, há um abandono do marido da pessoa trans e da travesti, da pessoa trans, por motivos diferentes. Para ele, porque se relacionou com a pessoa trans, para ela, porque foi presa.
né? E quando ela é presa, então todo o discurso social que diz que travesti é criminosa, que travesti é perigosa, não se pode confiar, esse discurso é legitimado para a família e a família abandona. Então, é interessante ver, né, essas experiências específicas, mas para concluir a tua pergunta, eu acho que a desigualdade social e a proteção social, o sistema de proteção social de um país diz muito sobre como as pessoas presas são tratadas. Gisele, tu queres fazer uma pergunta? Quero. Depois a gente passa para as perguntas do chat. Sim, gostaria. Guilherme, inicialmente, parabéns pela palestra, um tema, acho que nunca foi tão relevante como no atual momento que nós estamos vivendo. Os alunos pelo chat, que creio que você acompanhou, né, todos cientes da relevância do tema, então, parabéns pela palestra de hoje e pela tua pesquisa. Guilherme, olha só, aqui em Caxias nós temos 2 institutos prisionais, e pensando na tua palestra, né, eu fui perguntar quais destes institutos tinham alguma cela ou alguma área, uma ala direcionada para essa população LGBT. Aqui nós conhecemos como PICS, penitenciária industrial, não tem. Então, eles me disseram que é pelo sexo biológico. A penitenciária regional, que a gente conhece como apanhador, ela tem uma ala exclusiva LGBT. Então, na medida do possível, é feito esse direcionamento. Mas eu atuo nessa área criminal há mais de 30 anos, Guilherme. E se eu fosse relatar aqui as experiências de violência, nós ficaríamos aqui, eu acho que um mês. Porque o que se percebe? Essa população, quando ingressa, né, no instituto prisional, é difícil para quem tem o gênero, né, biológico ali, hétero, bem definido. Essa população, eu sei de inúmeras histórias onde foram trocadas como moeda, né, como obrigadas a diversas situações de violência sexual, e uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: nesses mais de 30 anos de trabalho nessa área criminal, eu nunca vi em uma sentença onde o juiz descrevesse que aquele apenado deveria sofrer castigos físicos, sofrer violência, sofrer constrangimentos ilegais e ameaças. Não, é uma privação da liberdade, é uma troca, né? Uma vez que nós ainda não percebemos uma outra forma de fazer a punição que não seja por meio do tempo. Você praticou um roubo, me dá aqui 10 anos da tua vida, me dá aqui 10 anos da tua liberdade. Então, ainda é a forma que nós temos de fazer essa punição. E a sentença, ela vem nesse sentido: me dá 5 anos da tua liberdade, me dá 20 anos da tua vida, mas com dignidade. E o que me choca, Guilherme, é o seguinte: todas as vezes nas quais houve uma violação desse direito e que eu ingressei no judiciário solicitando uma providência, nunca houve uma resposta. Em relação à questão de trabalho, nunca vi, nunca encontrei um LGBT trabalhando no instituto prisional, é sempre num canto de uma cela, meio que oculto, sabe? Parece que oculto até dentro do próprio sistema, né? E o judiciário não oferece uma resposta para isso. Quando você questiona, olha, não tem trabalho, então que se faça a remissão da pena, já que é um direito e não foi proporcionado, que se faça a remissão da pena, né? E que haja também uma responsabilização devido às condições precárias que vivem. E nunca vi uma resposta. Aí eu te pergunto, você entende que o poder judiciário, ele, nessa secularização, ele proporciona essa discriminação, ou essa discriminação, ela não chega, ela não é visível? Essa população agora, até os juízes têm proporcionado que votem, porque há anos atrás se dizia a população que não vota, né?
A que você atribui essa invisibilidade dessa população? Sim, a questão super interessante é essa, né? Assim, eu acho que as instituições judiciais, elas contribuem para todo o processo da sociedade, seja ele positivo ou negativo, né? Então, a gente pode entender que a discriminação, preconceito, as formas de invisibilidade ou de reconhecimento, tudo isso é reforçado pelo sistema de justiça, né? Não é por acaso que hoje a gente tem lutado como um movimento social, por exemplo, a gente teve uma pergunta no chat em relação à questão do gênero neutro, das pessoas não binárias. Isso vem sendo hoje uma luta, né, pelo reconhecimento do Estado de que existe a possibilidade de ser de um gênero fora do binário. Eu posso não ser nem homem nem mulher, ou eu posso ser uma mulher transexual ou uma travesti, que é uma identidade bem latino-americana, se a gente for entender a história da nossa sociedade, né? Tudo isso é reforçado pela justiça, o bom e o ruim. Então, eu entendo que a invisibilidade dos LGBTs presos também é um produto dessa justiça, né? Uma justiça que não é de reconhecimento, ela é sempre de redistribuição da violência, seja ela qual for. E aí eu acho interessante os estudos na área do direito que analisam, né? Sejam processos judiciais, decisões, seja a produção científica teórica sobre o direito em relação a gênero e sexualidade, a gente percebe duas coisas. A primeira é que o direito, como instituição, ele absorve muito conhecimento de gênero e sexualidade da medicina, né? Então os argumentos dos juízes é muito focado, é muito baseado em argumentos da psicanálise, da medicina, pouco da área social, por exemplo, ou da psicologia social. Então isso é uma evidência importante, né? A gente tem hoje ainda, em 2020, decisões de juízes sobre pessoas trans argumentando que travestis são perversas, são pessoas que gostam de sexo, que são criminosas naturalmente, que são perigosas, a ideia da navalha na boca, né, na língua, todo o discurso da criminologia em relação a essas populações ainda é presente. E, por outro lado, a decisão sobre as pessoas terem um gênero, a pessoa é o que ela tem na sua genitália. Então, o gênero, a dimensão social do gênero ainda é pouco produzida no direito. A ideia de que a pessoa possa ser aquilo que ela se identifica. É muito o que ela nasceu, né? É muito o que é o corpo como uma resposta para o gênero. Então, eu acho que isso, respondendo a tua pergunta, reforça a invisibilidade e faz com que os próprios trabalhadores da justiça, né, os operadores da justiça, lidem com esse tema de uma maneira preconceituosa ainda. Seja porque acha, né, que é bobagem, porque, afinal de contas, tratar uma pessoa como do gênero neutro, para que isso? Para que ter o trabalho de colocar ele e ela no texto, ou de colocar um gênero neutro, em vez de alunas, falar estudante? E aí já um pouco, eu vi que agora tinha perguntas, eu não tinha visto antes, mas uma delas era sobre a questão do gênero neutro, né? Que formas a gente pode ser menos LGBT-fóbico na língua. É um desafio, eu acho que a língua é viva. A gente hoje pode usar termos novos, a gente sabe que em alguns lugares eles vão ser rechaçados, seja pela universidade, seja, né, pela ciência, mas em outros a gente pode utilizar e eles vão ser bem aceitos. Assim. Então, a língua sendo viva e a possibilidade da gente produzir socialmente de acordo com a nossa história presente, né, a nossa história nesse momento, ela nos permite reivindicar diversidades, seja na língua, seja na justiça. Essa eu acho que é a nossa luta, por reconhecimento. Agora, é claro, essa luta por reconhecimento, ela não pode vir desagregada de uma luta de redistribuição, de uma luta que seja, que tenha em mente que por exemplo, assim, ter o LGBT na novela, né? Vou falar um pouco de um exemplo. Ou num programa de televisão, é super importante ter uma pessoa que a gente se reconhece na TV, que é LGBT, mas esse reconhecimento não pode vir a qualquer custo, né? Ou seja, como uma pauta neoliberal, como uma pauta capitalista, criar nichos de mercado, criar o pink money, tudo isso nos prejudica também.
Então, a gente tem que ter a noção de que algumas populações, as travestis negras, prostitutas, elas não conseguem essa representação. A representação é sempre branca, monogâmica, de classe média. Por quê, né? Então, essas são algumas questões. Guilherme, a Laura pergunta como, né, no momento político atual, conservador e punitivista, podemos trabalhar a questão do ensino de gênero e de educação sexual nas escolas. Uhum. Olha, eu não sei. Eu não sei, eu acho que eu tenho ficado um pouco pessimista, né, com esse momento que a gente está vivendo, embora as resistências também sejam necessárias e a gente não possa parar de lutar, assim. Mas é claro que a gente percebe uma sensível mudança na maneira como os serviços acolhem esse tema. Eu lembro, vou dar um relato pessoal, eu lembro quando o Bolsonaro venceu a eleição, eu lembro da sensação de que eu ia morrer, de que eu ia voltar no posto de saúde, era onde eu trabalhava naquele momento como residente, e alguém ia me matar, alguém ia atirar em mim. Né? A gente lembra de toda a propaganda governamental da arma, né? Em punho da mão, a mão fazendo o desenho da arma. E isso é uma coisa que, né, durante os primeiros dias, eu fiquei pensando, bom, agora é o meu fim, né? Como é que a gente lida com essas perdas, né, Ana? Assim, como é que a gente lida a esquerda, né, os movimentos sociais, os movimentos que lutam por progresso, né, por ideias progressistas, por avanço civilizatório, como é que esses movimentos lidam com tantas perdas? É uma pergunta que eu não tenho como responder, porque a minha sensação, né, é de que a gente está sempre correndo para apagar incêndio, porque ora é a Damares dizendo uma bobagem em relação à criança usando azul e rosa, ora é a reforma da Previdência, e a gente tem que escolher um pouco onde que a nossa energia vai ser depositada. Mas o que eu acho é que a nossa esperança não tem que morrer, né? A nossa caminhada, como diz o José Paulo Martins, é uma longa caminhada no chão de uma noite, de longa duração, e a gente precisa, na verdade, trabalhar com a comunidade, fazer trabalho comunitário, conseguir convencer os nossos pares, né, conseguir convencer a nossa família, conseguir ter um discurso educativo, um discurso pedagógico com os nossos pares, do que nós estamos vivendo, um discurso que nos retire da alienação, porque a gente também tem, né, na nossa família, alguém que é de direita, alguém que é conservador, que naquele momento pode haver uma transformação do pensamento. Então, eu aposto muito na pedagogia do cotidiano, né? A ideia de que nós, através de conversas simples, na hora do cafezinho, na hora da novela, a gente pode conversar temas difíceis. Eu acho que é assim que as pessoas mudam de ideia, porque não é necessariamente, embora seja importante a gente ter uma palestra de gênero e sexualidade na escola, isso é fundamental, porque é uma política, né, uma política pública. Por outro lado, a gente tem que reforçar na hora da suspensão da nossa criticidade, que é o cotidiano, né, que a Agnes Heller nos ensina. No espaço do cotidiano, a gente está suspendendo todo o pensamento crítico. Então, ao mesmo tempo que a gente não tem elementos para entender as coisas de uma maneira crítica, a gente também está aberto para o outro e para o conhecimento que é popular, né, o conhecimento popular. Então, eu acho que é por aí que a gente vai poder fazer algum tipo de transformação social. E aí, isso é em vários aspectos, no campo do legislativo, né, no campo do judiciário, no campo da vida cotidiana. Eu penso que é um pouco por aí. Enquanto a gente organiza aqui as questões, Prof. Aline pediu para fazer uma intervenção. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Ana. Muito prazer, Guilherme. Já não nos conhecemos pessoalmente, mas já de muito tempo ouço falar do teu trabalho. Eu sou professora de Sociologia Jurídica e Ciência Política aí na UX, né, para os cursos de Direito, e também trabalho, né, minha pesquisa de dissertação de mestrado e doutorado também é em relação a grupos minoritários, que é a linha de pesquisa na sociologia a qual eu me vinculo, e eu fiquei pensando várias questões sobre essas interseções, né, do trabalho com os grupos minoritários.
Eu trabalho com a questão dos refugiados e dos imigrantes, né, principalmente os deslocados forçados no Brasil desde 2006, e uma das questões que eu discuto na minha tese é a respeito das chamadas economias morais, né, desses discursos morais que produzem e também ressignificam categorizações jurídicas e que a gente enxerga isso exposto a partir de práticas que são práticas muitas vezes políticas, né? Com a questão dos refugiados, isso é muito evidente quando a gente observa como um país toma uma decisão para categorizar um imigrante como refugiado ou não, e de como essa confusão ela é utilizada, né? E daí fiquei bastante interessada sobre a pesquisa empírica da tua tese, com certeza vou buscar para lê-la, e pensando também muito do feedback que eu tenho com os estudantes, né, do direito, dessa grande curiosidade que eles têm sobre a pesquisa empírica, né, que muitas vezes fica restrita ao nosso, né, nosso meio social, né, da sociologia, do serviço social, da antropologia, da política, e daí eu quero te trazer um questionamento sobre os teus dados empíricos da tese. Eu não sei, né, qual foi a profundidade também, e quais dados tu conseguiste acessar, mas eu queria saber se por acaso tu acessou, né, nem que seja, muitas vezes a gente vai acessar isso a partir dos meios de comunicação, né, da mídia, né, de como essas situações são discutidas. Eu queria saber se nesses dados, né, que tu coletaste sobre outros países, né, com relação ao teu tema, se tu conseguiu, né, identificar, acredito que sim, como é que esses discursos morais operam, principalmente falando de uma população que já é reiteradamente excluída dos acessos da sociedade como um todo, mas que, de fato, quando chega no sistema prisional, é submetida a violências que são absurdas, alarmantes, né? De como, quando a professora Gisele falou, bom, eles sempre ficam no cantinho da cela, porque nem o acesso ao trabalho, que deveria ser um acesso garantido, tem. Então, eu queria saber, assim, um pouco mais, entendendo, né? Como tu disseste anteriormente, que em países que têm, né, que foram gestados por um capitalismo periférico, foram colonizados, que foram gestados por relações de violência, né, absurdas, entendo que isso apareça mais, com certeza, e daí pensar a partir desses lugares mais subalternos, né, de como esses discursos operam. Obrigada pela oportunidade, as professoras, a todo mundo que organizou, tá? E parabéns, Guilherme, sim, excelente mesmo, poder te ouvir e saber que os alunos estão podendo ter essa experiência. Tá bem, obrigado pelas palavras, assim, fico feliz que a minha contribuição tenha sido importante. Eu gosto muito de pensar o que a Maria Lúcia Barroco, que é uma professora do Serviço Social, diz em relação ao tema do conservadorismo, né? Ela conecta muito o conservador, o pensamento conservador, ao mesmo tempo ela conecta ao debate de gênero, então ela diz que gênero e sexualidade são os grandes objetos de investimento do conservadorismo, que eu acho interessante pensar, e também ela conecta com o que a Agnes Heller, que foi essa outra filósofa que eu citei, fala em termos de cotidiano, né, do que é a nossa vida cotidiana. E elas concluem, né, que o pensamento conservador, ele é fruto das características do cotidiano. Quando a gente está vivendo a nossa vida do dia a dia, né, sem pensar, sem refletir muito bem sobre as coisas, então elas caracterizam o cotidiano como o espaço da ultrageneralização, do imediatismo, né, da heterogeneidade. Tudo isso são características que a gente pode entender como características do pensamento conservador, que é justamente aquele que quer conservar, que não quer transformar algo, né, quer manter as coisas como estão. E o discurso conservador em termos de gênero e sexualidade é justamente aquele que diz, né, bom, as mulheres têm que continuar ocupando o lugar do papel inferior na relação familiar, a heterossexualidade tem que ser um componente importante para a reprodução da família, as lutas em torno das identidades são lutas que produzem, que reforçam rivalidades, né, ou seja, os homossexuais contra os heterossexuais, e aí a gente escuta muita coisa, né, por que não tem o dia do hétero, por que a gente celebra os homossexuais, agora recentemente com a decisão de uma loja, né, de fazer uma seleção só de pessoas negras,
E as pessoas brancas ficaram dizendo, mas e se fosse o contrário, né? Tudo isso a gente escuta porque são ideias cotidianas, são ideias sem reflexão crítica. E aí, essa moralidade conservadora, eu acho que ela se conecta muito ao, como eu estava falando antes, né? À política social, à situação de proteção social que um país oferece ou não para a população. Embora a gente saiba, né, que os discursos neoliberais, os discursos econômicos liberais em relação à política social são sempre aqueles de dizer que a gente está gastando muito dinheiro com o pobre, né, e quem diz isso é justamente quem não precisa da política social, né. Mas eu acho, tenho a impressão, né, teórica, de que o moralismo de uma sociedade está muito conectado às ausências, né, à falta, à desigualdade, à exclusão social, ou enfim, a outros processos de inclusão precária, ao trabalho. Então, quando a gente vive uma crise, né, uma crise econômica, uma crise política de representatividade, uma crise sanitária como agora, nós tendemos ao individualismo, né? Nós tendemos ao individual, a querer a nossa parte do bolo, a nossa fatia. Eu acho que isso é ou reforçado ou combatido pela política social, quando a gente tem um Estado mais protetivo ou um Estado menos protetivo. E aí, por isso que eu acho que a moralidade está muito conectada a isso, né? Porque as pessoas podem defender presos LGBTs ou não, dependendo dessa carência social que existe, né? Nessa pesquisa empírica que eu realizei com outros países, eu frequentemente encontrei documentos legais, sejam resoluções de governo, sejam planos, políticas governamentais sobre tratamento penal em termos de gênero e sexualidade, ou eu encontrei notícias de jornal, eu encontrei pouco análise da sociedade, ou eram notícias mais informativas, então eu não tenho muitos elementos para entender como é que os discursos morais de cada uma das sociedades entende os LGBTs presos. O que eu consegui depois absorver foi o resultado do aprisionamento nesses corpos, né? Então, por exemplo, vários países da América Latina têm relatórios de movimentos sociais indicando as violações de direitos, o que nos indica uma moralidade mais conservadora também da sociedade, porque a sociedade fomenta essa política penitenciária mais ou menos repressiva, né? E o que eu encontrei muito também foi a atuação da polícia. Então, países com mais força, de polícia mais militarizada, como o Brasil, os Estados Unidos, ou alguns países da América Latina, como Colômbia, Venezuela, eu encontrei informações de atuação policial mais violenta também, com mais e uma atuação policial fortalecida pela sociedade, ou seja, a sociedade dando condições para essa atuação policial, né? E eu acho, eu tenho a impressão também que a atuação da polícia também está muito vinculada a essa nossa herança, da maneira como as instituições se relacionam com o povo, né? Que muitos países que viveram ditaduras, como o Brasil e vários da América Latina, ainda não conseguiram superar, né? Então, a maneira como as instituições se relacionam com o povo de uma maneira autoritária tem muito a ver também com esses períodos de estado de exceção vividos pelos países que vivenciaram ditaduras. Eu acho que é um pouco por aí, assim, essas coisas todas estão conectadas para mim. Guilherme, eu vou fazer então uma pergunta à professora Marlova, que é do curso de Direito. Ela pergunta: o direito é um dispositivo de poder e, portanto, de controle. Assim, pode ser instrumento de repressão e de emancipação. Minha pergunta é, ao contrário da Gisele, que sou eu, pode-se dizer que houve progressos no tratamento das questões de gênero após a Constituição Federal de 88? Temos como exemplo a possibilidade de alteração extrajudicial de gênero? Eu acho que a gente teve avanços no campo do gênero e da sexualidade nos últimos anos, no Brasil. Acho que eu diria assim, nos últimos 20 anos ou 15 anos, nós tivemos avanços bem importantes, seja no judiciário, com a questão da retificação do registro, embora nós não tenhamos lei de identidade de gênero no Brasil,
nós temos hoje um provimento do CNJ, eu acho que é o 76, né, que estabelece a retificação do registro civil para pessoas trans, que agora elas podem só ir no cartório e retificar. Antes era exigido um processo judicial, a pessoa tinha que abrir um processo, né, na justiça, agora não é necessário. Avanços no campo da própria cirurgia genital, que hoje está muito mais regulamentada do que no passado, então pelo SUS, pelo Conselho Federal de Medicina. As questões dos direitos previdenciários, direitos de família, de sucessão da população LGBT, hoje estão muito mais fortalecidos do que no passado. O Brasil não é um país que mata LGBTs, né, assim, que mata, o Estado mata na lei, embora a gente saiba que existem outras maneiras de matar, né, e a polícia tem atuado com muita perseverança em relação a isso, mas o que eu quero dizer é que a lei no Brasil não proíbe ser LGBT, como existe em vários outros países no mundo. O casamento civil, né, o casamento civil igualitário hoje é uma realidade, a pessoa LGBT pode se casar. Então, claro que a gente teve avanços, mas é importante entender que esses avanços não foram de graça, né, eles não foram concedidos por ninguém, eles foram conquistados. As pessoas tiveram que lutar por isso, e essa luta é permanente, né, ou seja, a gente vive sempre a possibilidade de perdas nesse campo do gênero e da sexualidade. A gente vê isso muito fortemente na educação, né? Desde 97, por exemplo, nós temos a lei de bases, a lei de diretrizes curriculares diz que o tema do gênero e da sexualidade é um tema transversal, e isso caiu por terra com o discurso da ideologia de gênero, né? Em que vários estados, municípios estabeleceram legislação própria para não poder falar de gênero e sexualidade nas escolas. Então é um retrocesso tremendo, assim. Eu lembro que a minha última experiência de trabalho como assistente social foi na saúde, e entre as coisas que eu mediava um grupo de pré-adolescentes, de crianças de 7, 10 até 12 anos, e era um grupo de meninos, né? Não era só para meninos, mas era o que tinha naquele momento. E uma das coisas que nós fizemos certo dia, com a psicóloga, foi falar da caderneta do adolescente, que é uma caderneta do Ministério da Saúde, que saiu de circulação por conta do Bolsonaro, e que lá pelas tantas tem uma página da caderneta que é um desenho do órgão sexual masculino crescendo, mudando com a puberdade. E uma mãe de uma criança veio e disse para nós que ia tirar o menino do grupo, mas antes ela rasgou aquela folha. E eu lembro que naquela semana o Bolsonaro tinha dado uma manifestação dizendo para as famílias fazerem isso. Então, o que eu quero dizer, assim, né, o governo que nós temos, ele é muito responsável por essas perdas. No Brasil, por exemplo, outro dado importante, a gente tem um número de assassinatos de pessoas trans muito maior que o ano passado, né, a ANTRA, que é a Associação de Transsexuais, a Associação Nacional de Pessoas Transsexuais do Brasil, ela vem mapeando esses dados, e ela já tem um dado incompleto, mas de que há mais assassinato em 2020 do que em 2019, então é tudo uma cadeia, né, de coisas que vem acontecendo. A gente tem conquistas importantes, mas são conquistas dos movimentos sociais que não param, né. A gente tem hoje, por exemplo, casas, abrigo para pessoas LGBTs, no passado nós não tínhamos, mas vejam que são pouco ainda, muito pouco, né, os governos municipais, federal e estaduais, eles pouco têm equipamentos de proteção e defesa dos direitos LGBT. Muito é funcionando através de terceiro setor, né, casas, abrigo que são gestadas por instituições privadas ou do terceiro setor, tudo isso, ONGs que oferecem assessoria jurídica ou oferecem atendimento psicológico, pouco nós temos no setor público, e isso tem a ver com o nosso momento político. Eu vou fazer, então, Guilherme, uma pergunta da Laura, uma continuação da pergunta dela. Ela pergunta: Guilherme, outra dúvida é em relação à nova utilização do gênero neutro em textos, pronunciamentos e conversas casuais, ele, etc. Qual a tua opinião sobre essa nova forma linguística, e em que outras formas podemos ser menos LGBTQIA mais fóbicos?
vi essa nova forma de linguagem surgindo e fico na dúvida em relação à legitimidade e uso da mesma. Foi um pouco o que eu tinha dito, né? Eu acho que a língua é viva e ela permite que a gente possa tratar uns aos outros de acordo com as necessidades sociais do tempo histórico que a gente está vivendo. Então, eu não acho que seja ilegítimo ou incorreto o uso neutro. Claro que a gente sabe, né, que ainda existe uma resistência das instituições, da academia, enfim, do sistema de justiça para esse uso. Ele não é legitimado como oficial, mas a gente, na nossa vida cotidiana, na nossa relação com os nossos pares, a gente pode usar, né, na nossa rede social, enfim, ou seja onde for. E eu acho que a gente precisa, na verdade, resistir para que isso seja uma possibilidade, ou para que a nossa língua portuguesa seja menos marcada em termos de gênero. Ela pode, né? É só a gente inventar novas palavras. Eu gosto muito de uma citação do Althusser, que ele diz que para existir novas palavras, a gente tem que superar as velhas palavras. E isso é processo social, então a gente tem essa possibilidade, assim como a gente teve agora, recentemente, a coisa do presidenta, que não existia, né, do licenciado, bacharela, tudo isso é muito novo ainda, algumas pessoas nem utilizam. E foi produzido de acordo com as lutas sociais. Eu acho que é possível. Vou seguir com mais uma pergunta. Tem uma pergunta que ficou atrás, ela não é específica da temática, mas temos que trazer ela, tinha perdido. Que é a sua opinião, Guilherme, a respeito dos presos, né, trabalharem para suprir seus gastos. É uma pergunta da Mica. Uhum. Não, eu acho que o trabalho prisional acho que é importante, inclusive porque ele permite a remissão da pena, permite, em alguns casos, geração de renda. Então, eu acho que ele é um componente importante do projeto de prisão que nós temos, né, que é o de ressocialização. Mas eu não acredito nesse projeto. Eu acho que as prisões, da maneira como elas existem, elas não ressocializam, elas não restituem nada, né? Então, embora exista trabalho nas prisões, esse trabalho é precarizado, ou ele é absolutamente imposto de uma maneira análoga, às vezes, à escravidão. A pessoa tem que fazer coisas imensuráveis, né? E eu não acho que isso pague a privação da liberdade. Eu acho que são coisas diferentes, assim. Eu não entendo essa coisa colada uma à outra. O discurso que diz que o Estado gasta muito com preso é um discurso que acha que as pessoas não têm que ter dignidade na prisão. A gente tem que ter uma redução da política penitenciária. É claro que com isso eu não estou dizendo que tem que prender mais ou que tem que né, criar mais prisões. Eu acho que o Estado gasta muito pouco com educação, com assistência social, com saúde, e que isso faz com que a gente tenha uma desigualdade social maior, que é a causa um pouco do aprisionamento de muita gente. Se a gente for olhar o perfil do preso no Brasil, né, é o homem negro, jovem, de classe baixa, pobre, sem acesso à educação. Então, são elementos da política social que não foram resguardados pelo Estado em outros aspectos, que se refletem na prisão. Mas eu também acho que as prisões não podem ficar precarizadas, sucateadas, né? Se elas ainda existem, se a gente não conseguiu acabar com elas como uma resposta da violência, a gente precisa que elas existam de uma maneira digna, assim. E aí o trabalho prisional, ele tem que ser digno também, é isso que eu quero dizer, né? Ele tem que existir, mas de uma maneira digna, para que as pessoas possam realizar tarefas que sejam significantes para as pessoas, inclusive para os LGBTs que não têm acesso ao trabalho prisional. Excelente. Bom, Guilherme, então eu vou fazer uma pergunta da Bianca. Bianca pergunta, então hoje em dia as pessoas trans já podem escolher em que gênero, entre aspas, de presídio ficar? Tanto os transexuais quanto os transgêneros, e isso não ocorre em todos os locais, ela quer dizer, isso não ocorre em todos os locais, não são todos que aderem. Não, o Brasil ainda não permite, nós não temos uma lei, né, não temos uma lei nacional que estabeleça o tratamento penal para LGBTs. Nós temos no Brasil uma resolução
Nacional de 2014, assinada pelo Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, que estabelece parâmetros de tratamento penal, mas que é uma recomendação, né? Os presídios não são obrigados a atender. Isso significa que as prisões lidam com o tema de maneiras muito diversas, cada prisão age de um jeito, né, muito de acordo com o entendimento do gestor local, do diretor da cadeia, né, da penitenciária, mas o que a gente vê é que há uma tendência crescente de criação de espaços específicos dentro dos presídios masculinos. Mas, mesmo assim, a população LGBT, travesti, transexual é ainda na maior parte das vezes, alocada de acordo com o sexo biológico, não de acordo com a sua identidade, nem de acordo com o seu desejo. Isso eu acho que é o que deveria acontecer, a pessoa ser perguntada, ela responder, eu gostaria de ir para o presídio feminino, ou para o masculino, ou para o masculino com ala. Né? Eu acho que a gente poderia ter, nesse momento, essa opção para a pessoa. Mas não tem esse direito, não existe isso. Existem poucas casas, é importante sinalizar isso, existem poucas casas prisionais com alas, a grande parte ainda prende os LGBTs misturados com os outros presos, e aí elas continuam sofrendo aquela série de violações que eu tinha comentado, assim, né? Então, é importante que a gente crie um parâmetro nacional de tratamento penal, uma legislação nacional mínima, né? De cumprimento dessa questão da alocação das alas. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que é isso, assim, né? Eu só queria comentar uma coisa que eu acho que talvez tenha ficado em aberto, né? Quando a gente fala de travestis e transexuais, por que a gente fala de travestis e transexuais essa diferença dessas categorias? Porque, como eu tinha comentado, a categoria identitária travesti é uma categoria latino-americana. Ela surge, né, no contexto do Peru pré-colombiano, quando os colonizadores vieram e se defrontaram com comunidades vivendo com roupas que eram diferentes daquelas que eles imaginavam que elas tinham que usar. Né? Então, eles generificaram a roupa e disseram, olha, aquela pessoa está usando uma roupa, ela está travestida, né? Por isso a palavra travesti, que significa na língua, né, uma pessoa que está travestida. Só que essa categoria, essa palavra, ela foi mudando com o decorrer da história e foi se tornando uma identidade de gênero. Então, no Brasil e no resto dos países latino-americanos, nós temos a travesti, que é uma identidade de gênero transexual, mas própria do nosso contexto social, geográfico. Assim como nós temos, por exemplo, na Índia, as hiras, que é uma identidade trans própria da Índia. Nós temos as berdachis no México, que é uma identidade trans própria do México, mas nós temos a transexualidade ou a transgeneridade como uma identidade global transexual, né, para explicar a transição do gênero das pessoas. E aí o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, algumas pessoas ainda acham que travesti é aquela pessoa que gosta de usar uma roupa feminina, mas ela é um homem e ela quer manter o pênis. E uma mulher transexual é aquela que quer fazer a cirurgia. Né? O sistema de justiça, inclusive o sistema médico em muitos lugares do Brasil, funciona dentro dessa ideia. Por isso, inclusive a legislação nacional que fala de tratamento penal, que é essa resolução número 1 de 2014, ela, inclusive, categoriza essas identidades, diz o que é travesti, o que é transexual, e aí coloca sempre a travesti como aquela pessoa que não quer fazer cirurgia. Por isso que algumas instituições prisionais entendem que a pessoa só vai ser presa no presídio feminino se ela for transexual redesignada, ou seja, feita a cirurgia genital. E se ela é travesti, ela seria presa no presídio masculino. Tá? Mas isso é um equívoco, né? Essa ideia de que as pessoas travestis transexuais são diferentes por conta de uma cirurgia é algo que foi colado a essas pessoas pela própria medicina. Isso não é verdade. Tem muitas travestis que gostariam de fazer cirurgia, tem muitas transexuais que não precisam. No fim das contas, essa diferença é muito mais social, é muito mais de assunção identitária, né? No fim das contas, é muito mais o que a pessoa se identifica.
Guilherme, continuando, nós temos uma pergunta agora da professora Margarete Capra, ela é professora do Serviço Social, e ela pergunta: Guilherme, como você analisa os impactos da perspectiva ideológica declarada do governo federal atual em relação às questões de gênero no imaginário social, no contexto societário brasileiro e nas políticas públicas sociais? Eu acho que eu acabei tocando nesse assunto um pouco antes, né? Tenho a impressão que o advento desse governo federal fascista, ultra neoliberal, ele provoca, né, a possibilidade da gente ter no social mais preconceito em termos de gênero e sexualidade. Porque eu, diferente de algumas pessoas, não acho que a gente está vivendo, por exemplo, uma nova onda conservadora. Eu acho que o conservadorismo sempre esteve conosco, né? O pensamento conservador, o pensamento do moralismo em termos de gênero e sexualidade é algo antigo no Brasil, sempre esteve presente, mas ele é algo que pode ser fortalecido ou enfraquecido de acordo com os movimentos da sociedade. Não é por acaso que a gente tem hoje esse retrocesso, eu acho que tem a ver com a política. Então, é isso, assim, eu acho que tem tudo a ver a maneira como o governo lida com esse tema, ele legitima a morte de pessoas LGBTs, ele legitima a violência doméstica, né, o machismo, e tudo isso é legitimado pelo representante maior da pátria, digamos assim, né? As pessoas se sentem autorizadas a serem homofóbicas, transfóbicas, machistas, racistas, e aí a gente precisa de movimentos de luta mais fortes também. Eu acho que a gente também tem essa análise de sociedade importante. Os momentos históricos que a gente precisa de mais força política, de resistência, também são aqueles com mais retrocesso no campo dos direitos das políticas sociais. Guilherme, Vai, Ana. Pode falar. Só na sequência, assim, né? Como é que tu percebe, tu é um ativista, né, da causa, tu já trabalhou muito com a questão de assessoria, com a questão de capacitações, tu trazia na tua fala, né? Como tu avalia que o movimento está nesse momento que nós estamos vivendo com todo esse contexto que tu acabaste de caracterizar? Os movimentos sociais, Ana? Os movimentos da causa LGBT. Uhum. Pois é, eu acho um pouco isso que eu tinha comentado, da nossa... A gente tem tido, né, que direcionar nossa energia para várias coisas diferentes, porque a gente não pode, como movimento LGBT, se desconectar dos movimentos da luta de classe social, por exemplo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem tentado lutar por direitos no campo da justiça, da saúde, da educação, para LGBTs, a gente também está tendo que fortalecer a pauta do SUS, né, a pauta de luta contra a reforma previdenciária, luta contra a reforma trabalhista, tudo isso também nos afeta, porque somos trabalhadores, todos nós, né? E aí eu sinto, assim, que a gente está vivendo um momento de desesperança, de enfraquecimento, porque todos os dias tem uma novidade, né? Todos os dias a gente é apanhado por uma surpresa nova. Ou é no campo da sexualidade de gênero, com a ministra Damares Alves, que é uma total incompetente, né, naquilo que ela se propõe, ou no campo das outras pautas dos trabalhadores. E a gente está meio perdido. E eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está perdido, a gente também é frequentemente, constantemente atacado pelos discursos conservadores do próprio movimento social, né? Porque quando a gente está perdido, quando a gente está inseguro, a gente tende também, né, a respostas simples para os fenômenos complexos. Então, há uma tendência nossa como movimento social a tentar recorrer a discursos que são, às vezes, fakes, no sentido de não darem conta da análise social, né? É muito comum a gente estar tendo que brigar entre nós, digamos assim, né? E a gente vê isso na própria esquerda, a esquerda não conseguia hoje
citando o exemplo de Porto Alegre, não conseguir criar uma frente de esquerda, a gente tem que ter, né, se dividir entre os partidos, é um pouco isso que a gente vivencia no movimento LGBT. Há organizações LGBTs que são mais de direita também, embora isso pareça confuso, existe, né? Existe os totens, né? Aquelas pessoas que são LGBTs ou que são negras, que estão no governo, fazendo papel de totem, né? Ou seja, daquele representante do governo que é da nossa causa, mas que representa os interesses da classe dominante. Tudo isso a gente está vivendo no Brasil. É bem, bem difícil, bem desafiador. A Lorraine faz uma pergunta que é: gostaria de saber sobre a opinião do uso do gênero neutro. Tenho ouvido muitas opiniões ultimamente, após uma professora de português falar sua opinião de maneira negativa. Não tenho uma opinião formada sobre, nem sei se tem algo para ser dito por não me incluir neste local de fala. Uhum. Eu já falei um pouco, né? Eu acho que o gênero neutro ele é uma possibilidade real. A gente pode mudar as palavras no decorrer das necessidades sociais dos seres humanos. Acho que é isso um pouco. Guilherme, eu tenho uma dúvida em relação às pesquisas que você fez sobre essas questões penitenciárias. As prisões privatizadas, não sei, você chegou a trabalhar esse assunto. As prisões privatizadas, elas seriam em tese, claro que cada uma, né, depende muito da direção, mas como regra geral, elas seriam mais propensas à violação de direitos dessa população LGBT, ou, ao contrário, haveria uma preservação maior desses direitos? Eu acho que ela sempre vai ser mais violadora, porque tudo que é privado, né, tudo que é do privado, do mercado, o mercado, qual é o objetivo do mercado, né? É o lucro máximo daquilo que ele vende. Então, para a gente ter lucro máximo no campo da questão penitenciária no privado, é a gente sucatear radicalmente o serviço, né? Oferecer o mínimo para a pessoa. E aí a gente tem visto propostas, eu acompanhei propostas de implantação, por exemplo, agora não me fugiu a palavra, né? Mas em Mato Grosso rolou uma discussão de criar containers para colocar as pessoas presas, né? Imagina só as pessoas todas aglomeradas numa caixa de metal com muito, muito calor, muito pouco ar circulando. Então é isso, acho que o público ele tem que ser fortalecido em todas as searas, na saúde, na educação, na justiça, porque ele não tem essa preocupação com o lucro. E aí a gente pode oferecer o direito social naquilo que é devido, né, para a população. Claro que o Estado mínimo, ele sempre vai, o Estado neoliberal, ele sempre vai preconizar o mínimo do ponto de vista do Estado, né? Então eu acho que a nossa luta é pela ampliação do Estado, mesmo nesse momento de retrocesso, assim, mesmo, né, a gente tem visto agora o debate dos servidores públicos, da reforma do serviço público, tudo isso é um perigo gigantesco. Eu acho que sempre vai violar mais o privado. Guilherme, agora eu tenho uma curiosidade assim, para saber sobre esse trabalho que vocês realizavam, que ele é um trabalho fundamental, importantíssimo, sobre a questão que tu trouxeste na tua fala, sobre capacitação para trabalhadores, né? Especialmente trabalhadores da área prisional. Isso, nesse momento, está inviabilizado ou está tendo algum tipo de possibilidade de realizar esse tipo de trabalho? Sim. Desde o Covid, nós temos tido muito pouco acesso às casas prisionais, né? Na verdade, antes mesmo, quando o governo federal foi eleito, esse governo, nós sentimos já imediatamente uma diferença no tratamento, no acolhimento que nós tínhamos das casas prisionais. Primeiro que, bom,
as casas prisionais que nós visitamos foi muito pelo interesse dos servidores públicos que nós conhecemos, pessoas que estavam no quadro de carreira, que estavam interessadas no debate. Então, foi graças a essas pessoas concursadas que nós conseguimos ingressar nas cadeias, articular todo o trabalho, mas sentimos também, de 2019 para cá, uma dificuldade enorme de ingressar, e eu acho que cadeias públicas que nós conhecemos, como a de Porto Alegre, elas fecharam as portas para todos os trabalhos sociais, né? Seja o trabalho de gênero e sexualidade, mas trabalhos culturais, de oficina de arte, música, tudo isso também acabou um pouco nas instituições prisionais. Eu conheci em um projeto de extensão da UFMT, em Rondonópolis, numa cadeia da Mata Grande que nós visitamos, que era um projeto da psicologia com a ala LGBT, e eles faziam uma oficina de economia solidária. E esse projeto acabou, né? Acabou, a prisão não deixa mais entrar, porque agora ela está mais legitimada para violação de direitos, eu penso, né? Mas com o Covid tudo isso foi agravado muito, porque agora nós não temos acesso às cadeias como antes. As próprias instituições de controle das cadeias, que são os conselhos de comunidade, os conselhos penitenciários, os próprios conselhos estaduais de prevenção e combate à tortura, que alguns estados têm, né, ou mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura, eles estão mais deslegitimados para atuar. Eu faço parte, né, do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e a gente, por exemplo, teve uma dificuldade enorme para assumir. Nós assumimos em 2018, mas só realmente fomos assumir e participar de reunião em 2019, metade de 2019, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é o órgão do Sistema de Prevenção à Tortura no Brasil, que é o responsável pela fiscalização das prisões, né, e a produção de relatórios sobre tortura. Eles tiveram verba limitada, né, queriam, inclusive, que nesse próximo ano de mecanismo, que os peritos não fossem remunerados, queriam que fosse um trabalho voluntário. Então, tudo isso a gente vê fortemente influindo na gestão das cadeias. As famílias, veja que agora a gente tem, né, uma legislação que proíbe a visita dos familiares. E tu imagina, Ana, como é que os presos estão lidando com isso? Recentemente a gente teve notícia de um homem na cadeia pública que foi esquartejado. E para mim isso tem a ver com as pessoas estarem muito violentas, muito nervosas, sem visita, né, dos familiares, das pessoas que querem o seu bem. Então, claro que a gente tem que ter medidas de prevenção sanitária, mas como é que a gente pode entender que as pessoas vão ficar 6, 7, 8 meses sem visita de familiar nenhum? Isso é muito sério, e isso vai implodir nas prisões em algum momento. Guilherme, sabe que no ano passado, junto com um colega, o professor João Inácio, nós realizamos uma pesquisa de opinião na Parada Gay, e sobre vários aspectos, assim, dos serviços, né, do comércio, das instituições educacionais, e uma das coisas que saltou aos olhos foi a questão de que os lugares que eles mais sentiam, que as pessoas mais indicaram como já ter experimentado algum tipo de discriminação, algum tipo de preconceito, foram instituições públicas. E a número um eram instituições de saúde. Então, quando a gente pensa nesse trabalho que tu estavas apresentando, né, como ele é importante para ser feito, né, e para além da capacitação em si, né, é aquele trabalho cotidiano, como tu trazia, né, que é poder discutir, refletir, para ir sensibilizando e as pessoas poderem se dar conta da sua forma de reproduzir conceitos, reproduzir preconceitos, né? Uma sociedade extremamente preconceituosa, conservadora que nós vivemos, né? Tem mais um comentário aqui da Monique, né? Nossa mestranda do mestrado em Direito. Ela fala que fiz a especialização em Direito Homoafetivo e Gênero da Universidade de Santa Cecília de São Paulo e advogo na área familiar. Gostaria de parabenizá-lo pela excelente fala, certamente é um grande desafio
E, embora o retrocesso atual, precisamos nos apegar nos contextos históricos de maiores violações de direito, que também movimentaram com maior intensidade a comunidade jurídico-científica para a proteção de direitos e evoluções ocorrerem. Oremos, né? Teve várias manifestações de parabenizando a fala, né? Acho que foi uma temática extremamente bem tratada hoje, né? E precisamos cada vez mais promover espaços como esse, promover espaços. Nós falávamos no primeiro encontro desse nosso fórum, a gente trabalhou com a questão da violência contra a mulher e pandemia, né? E aí depois nosso grupo de coordenação falou que nós vamos ter que ampliar esta nossa discussão para ser algo efetivamente transversal, né? Que não sejam momentos, que não sejam eventos, que a gente possa trazer isso para a sala de aula, para outros eventos, né? E queria aproveitar a oportunidade também, Aline, escuta, para te poder falar do nosso outro trabalho que nós estamos organizando, e que tu é uma das coordenadoras, e que eu acho que a gente pode aproveitar esse público que já tem essa sensibilidade, e acho que é um trabalho, são várias iniciativas que a gente está tomando, para poder trazer esse assunto para a pauta. Aline. Obrigada, Ana. Então, junto com a Ana, eu coordeno, né, e muitas alunas estão aqui presentes, que é uma alegria. Nós coordenamos um grupo, né, de estudos feministas, né, que surgiu a partir de uma demanda das estudantes do direito da UFRGS, então está sendo uma construção bem importante. E a partir da semana que vem, eu vou colocar o link aqui no chat, a gente vai promover, a princípio quinzenalmente, mas ali no link já vai estar toda a agenda, ainda não está completa, mas já tem as datas, um evento, que vai ser a primeira edição, né, que o nome do evento vai ser Dialogando Gêneros. E a proposta, né, dessa primeira edição, que a gente vai ter encontros agora setembro, outubro, novembro, e na primeira semana de dezembro, a proposta é que a gente, né, convidamos mulheres que realizam pesquisas na área sociojurídica, para falar um pouco das suas pesquisas, para compartilhar, né, com os estudantes. Então, na próxima semana, na terça-feira, às 18 horas, a gente vai ter uma palestra com a Luísa Dutra, que é mestra em Ciências Criminais pela PUC, e que ela vai falar sobre a pesquisa de mestrado dela, que é sobre os processos né, da atuação policial e as questões de racialização, né? Então, levando em consideração o marcador social raça. E aí a gente vai ter, né, encontros sobre criminologia queer com a Tamires Garcia, sobre criminologia biosocial com a Jéssica Quevedo, sobre a questão das facções, que a Marcele Cipriani também fez o mestrado na PUC, agora faz o doutorado na sociologia da URGS, vai falar, e com a Paola Stucker, que também é doutoranda na sociologia da URGS, e a Paola, além de estudar a Maria da Penha, né, a lei, ela participou da pesquisa nacional do IPEA, né, que relacionou, então, tratamento do poder judiciário às denúncias da Lei Maria da Penha. E eu achei ótimo também o título da tese, né, ter o Crime e Castigo, né, evocar o livro do Dostoiévski, e tem tudo a ver com o nosso último evento, que vai ser na primeira semana de dezembro, que a gente vai fazer uma discussão mais aprofundada sobre a questão da pena, da punição. Então, a gente vai contar também com pesquisadoras, uma pesquisadora que é a Larissa Urruti, que trabalha com abolicionismo penal, também a Sara Putin, que é psicóloga e faz o doutorado em Ciências Criminais da PUC, trabalha com essa questão da culpa, né? E também a gente pretende, né, estou aguardando a resposta, convidar a doutora Cibele Tonin, né, que fez a fala no primeiro evento, né, sobre a rede, né, de proteção, né, da Maria da Penha em Caxias, e que muitos feedbacks vieram para nós, falando sobre a importância da discussão que ela trouxe sobre pena, né? Então, a nossa ideia é, nesse primeiro momento, fazer, né, com esse tipo de, né, de proposta das pesquisas socioempíricas, e ano que vem, daí, a gente pretende ir diversificando. O nosso grupo de estudos, ele tem uma diversidade muito grande de áreas, tem serviço social, psicologia, direito, mas também temos a professora Aline Fagundes, que é do design, e algumas alunas do design, e ano que vem a gente pretende, então, continuar, né, com esse tema,
principalmente valorizando as pesquisas que são feitas por e sobre grupos minoritários, né? Que a gente sabe, né? Quem estuda isso e quem faz parte de um grupo minoritário, a gente sabe como é difícil a gente também se inserir, né? Muitas vezes nos espaços de debate, né? Então, esse é o convite, eu vou colocar aqui no chat, então, o link. Agradeço aí a Ana, mais uma vez, pela parceria em vários temas que temos, né, Ana? E a professora Gisele também agradeço o espaço para falar um pouco sobre o nosso evento. Tá bom? Obrigada. Bom, então, acho que fizemos todas as perguntas. Guilherme, não sei se você deu uma olhadinha no chat, vários alunos te cumprimentando, e eu gostaria de agradecer, foi um prazer te conhecer. A Ana Maria fala de você há muito tempo, desde o nosso evento do ano passado, quando nós fizemos o primeiro fórum que a gente gostaria que você estivesse presente, mas você estava, acho que, viajando na época, né, para o exterior, naquela época que a gente viajava fisicamente, né, Guilherme? Sim, Então, eu vivo viajando para lá, né? Porque eu fiz um pedaço do doutorado, depois dei aula e agora estou voltando no domingo para lá para dar aula de novo num semestre. fisicamente. É. Olha, foi um prazer te conhecer. Muito obrigada por dividir esse espaço conosco. Foi extremamente enriquecedor e a gente espera contar contigo em outras oportunidades. A universidade está de braços abertos te aguardando quando você quiser. Vai ser um prazer te reencontrar. Muito obrigada, Guilherme. Eu que agradeço. Foi uma honra e um prazer também. Guilherme, querido, uma pena que não foi presencial fisicamente. Espero que logo a gente possa estar realizando atividades assim como essas. Eu acho que elas vão continuar e eu acho que elas são importantes, mas também o contato, o afeto, o cafezinho agora que nós iríamos lá comer um pastel e tomar um café, até a hora de ir para a rodoviária, né? As nossas... essa coisa que a gente, às vezes, não valoriza, e quando a gente está nesse distanciamento, qualquer café com um pastel faz uma falta, né? E espero que a gente possa, no ano que vem, fazer outros eventos, mas eu ainda tenho, né, e vou repisar nisso, que a gente possa reeditar aquele curso de extensão mesmo, né, que aí é de uma temática que é para um público um pouco menor, que a gente possa discutir, que a gente possa se relacionar. Um beijo grande para ti, querido, muito bom, sempre te ouvir, é maravilhoso. Obrigado, querida. E eu também quero muito reeditar esse curso. Vai ser um prazer enorme. A UX é uma casa linda, que eu sempre gosto de voltar. Obrigado pela acolhida, pelo carinho, que é recíproco. E eu fico à disposição, né, de todo mundo. Também quero divulgar o curta-metragem do Projeto Passagens, que está no YouTube. O nome é Passagem, Ser LGBT na Prisão. E o Somos, que é um que eu atuo, está sempre também aberto a voluntariado ou a questionamentos, dúvidas, a gente está sempre aberto. Obrigado. Então tá, gente, boa noite a todos, vamos descansar, fazer um lanchinho e até o próximo evento, né? Beijo a todos e todas. Beijos, tchau, tchau. Boa noite, um abraço a todos. Ana, Gisele, Aline, um abraço, Aline. Tchau, querido. Tchau, um abraço. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite.